Algumas pessoas já estão entrando. A Rio Papetes entrou. A Sirlene, a Penha, a Adriana. Eu não sei se a Ana vai vir com a Rio Aquapet. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é ela que vai. Oi, tudo bem, Ana? Oi, Isabelle, tudo bem? Eu entrei pelo do Rio Ecopets mesmo. Tá ótimo. Tá? Então, deixa eu apresentar a Ana, Ana Paula da Almeida, né? Ela é coordenadora da Rio Ecopets, é E, dessa região aqui da Zona Oeste, não é isso, Ana? isso. Agora eu me mudei, mas continuo na coordenação daí dessa região do Recreio, Santa Cruz. Muito bem. E a Ana, ela é biomédica e ela é estudante de medicina veterinária pela Rural, não é isso? Isso. E, e aí eu achei importante a nossa live, porque, primeiro, porque a Rio Ecopets ela está presente na Alameda Sandro Alvim, que é uma área que eu adotei há pouco menos de 2 anos, e que realmente vem assim, ajudando, né, esse projeto tão bonito para a questão animal. E eu queria, Ana, então, que você apresentasse, né? A Ana, antes, ela já me passou mais ou menos um release, o que, que vai ser falado. Então, só para orientar o pessoal que está nos assistindo, nós vamos Sim. falar, bom, ela vai se apresentar, vai falar sobre o projeto, nós vamos falar também sobre a proliferação dos animais errantes, eu não sabia dessa denominação, a saúde do animal versus o ser humano, né? Vai falar um pouquinho sobre a zoonose, as doenças também, né? Que muita gente confunde, como a febre amarela, e aí acaba matando animais que não tem nada a ver. E aí depois a gente reserva um espaço para a gente falar de algumas soluções e projetos aí que estão tramitando, enfim, aí a gente bate um papo assim mais relax e que pode de repente surgir ideias interessantes. Então, Ana, a palavra é Tá, sua. ótimo, Isabelle, obrigada. Boa noite, né? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço muito o convite. Falo em nome da Ana Paula e falo em nome do Rio Ecopets, né? Essa parceria que a gente fez com vocês nessas praças que têm sido muito importantes também, né? Para a gente repensar algumas questões, ter locais públicos que a gente sinta a nossa responsabilidade social de cuidar e a gente poder fazer parte disso é muito legal, né? Com toda a excelência que a gente tem ali, todas as melhorias. A Penha, uma querida, que é a nossa voluntária que coleta lá, ela sempre está me atualizando de tudo. E aí eu quero falar, né, sobre o projeto, mas eu vou aqui para essa live na questão animal, né? A gente tem algumas vertentes importantes no projeto, né? Que é a questão ambiental com a reciclagem, a gente tem a questão animal e até a questão social, e eu vou explicar o porquê isso, tá? Então, para começar, assim, nós somos um projeto, para quem não conhece, que foi fundado em 2018. Eu tenho o prazer de estar nesse projeto desde a sua fundação, então acompanhei o crescimento e é muito bonito ver o quanto o projeto ele vai conquistando e foi conquistando espaço, e foi conquistando as pessoas e foi é, trazendo uma importância muito boa para essa causa animal, né? E para a reciclagem também, da questão do plástico e tudo isso. Então, assim, nós, desde o início do projeto, nós já conseguimos ajudar muitos produtores. Então, o que, que a gente faz? A gente recebe tampas plásticas, né? Qualquer tipo de tampa plástica, destina para reciclagem. Então, a gente vende para reciclagem. E esse valor que a gente recebe, ele é completamente revertido para protetores e ONGs e instituições
que tem uma responsabilidade muito importante nessa causa animal. E o que a gente exige enquanto projeto é que esse dinheiro ele seja completamente destinado ou para castração ou para cuidados veterinários emergenciais. A gente abre essa exceção. Mas por que a gente escolheu a castração, né? Porque a gente considera a castração um dos principais pilares para a gente conseguir fazer, como você falou já, o controle populacional desses animais que a gente chama de animais errantes. Então, são esses animais que compõem a fauna, que a gente chama de fauna urbana, né? Que está aqui convivendo com a gente. Então, o ser humano, ele pegou esse animal, ele domesticou esse animal e ele largou esse animal numa fauna urbana, conforme foi urbanizando os centros, grandes centros, e esses animais foram se reproduzindo, tá? Eu vou só falar bem rapidinho em relação ao projeto. Então, assim, como é que a gente pensa, né? A matemática do projeto. Então, a gente vem desde 2018, já conseguimos tonelada... vou olhar na minha colinha aqui. Já conseguimos reciclar quase 90 toneladas de plástico. Isso a gente fala só de tampinha. A gente não, por uma questão de logística, de volume, enfim, nós trabalhamos só com voluntários, são mais de 500 voluntários, mas mesmo assim não é tão simples a logística. Você acho que sabe bem disso, que você ajuda a gente bastante nessa logística. E a gente fala em 90 toneladas de tampa. Isso a gente faz um cálculozinho de que isso é aproximadamente 44 milhões de tampinhas plásticas. Então, imagina isso no ambiente que foi retirado, imagina o que não foi retirado, né? Que é o restante dessa embalagem. Então, a gente precisa repensar isso. Reciclagem é só uma remediação, mas não é uma solução. A solução é a reflexão, é você repensar os seus hábitos, é reduzir. Então, isso é muito mais importante do que a reciclagem, tá? A gente fala assim, que a castração ela tem um valor médio, né, de R$ 150, uma castração popular, né? Claro que vai oscilar para mais, para menos, depende do tamanho do animal e tudo isso. E aí, o valor de mercado dessa tampinha é de aproximadamente 50 centavos a R$ 1. Então, a gente precisa de 300 quilos de tampinha para castrar um animal. Nossa. Aí a gente pensa assim, nossa, mas é muita tampinha. Pois é, mas a gente consegue por mês arrecadar e vender 10 toneladas de material. Então, a gente acaba conseguindo fazer uma diferença, né, com o que a gente consegue arrecadar, mesmo parecendo pouco, né? O nosso pouco já é muito para muitas pessoas, né? No caso, para os protetores, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, nós já fizemos mais de 290 doações, né, para diferentes protetores. Já castramos 672 animais. Então, assim, se a gente pensar, tem um cálculo aqui muito rápido, que 2 animais errantes não castrados, eles vão gerar, em um ano, 12 animais, considerando que tem 2 cios por ano, tá? Em 5 anos, esse valor vai para quase 13 mil. E em 10 anos, chega a 80 milhões de animais. Porque a gente está considerando esses 2 que vão gerar mais, que cada um desses vai gerar mais. Então, isso é uma progressão geométrica que entra numa escala que a gente não consegue mensurar. E aí a gente fica perguntando, o protetor enxuga gelo. Por que a gente olha e a gente vê tantos protetores fazendo um trabalho tão importante, resgatando tantos animais, e a gente olha na rua e tem muito animal? Por quê? Por conta disso. Porque um animal que é abandonado na rua, ele faz isso tudo. Então, a gente entende, né, que a castração ela não vai ser a única solução, mas é o que a gente pode fazer no momento. Que eu acho que o que é importante é a gente se movimentar, né? A gente conseguir fazer, mesmo que seja um pouquinho, isso a longo prazo vai gerar bons resultados, né? Bom, assim, do projeto é basicamente isso, né? Então, a gente tem mais de 500 pontos espalhados pelo Rio de Janeiro. Nós sempre estamos precisando de voluntário, então vou aproveitar aqui para quem estiver assistindo, conhecer, né?
que a gente sempre está precisando, a gente tem um trabalho incansável e interminável, graças a Deus, mas a gente precisa sempre de ajuda, tanto para transporte, para toda a nossa logística, né, em todos os aspectos do projeto. E eu fiquei Tá? sabendo, Ana, eu fiquei sabendo, Ana, que seria até mais, assim, seria uma ajuda para vocês se as pessoas separassem as tampinhas por cor, não é isso? Isso Sim. ajudaria vocês, né? Ajuda muito, sim, porque a gente ganha valor, um valor agregado na venda desse material. E Uhum. então, mesmo que a gente receba misturado, a gente passa por um processo de higienização, porque o nosso comprador Ah, também pede para elas estarem higienizadas, porque algumas sujidades podem trazer algum problema para a máquina na hora de triturar, essas coisas, então ele pede isso, né? Então a gente precisa higienizar e separar por cor. A gente ganha valor de venda e ganhando valor de venda, a gente consegue arrecadar mais. Então a gente sempre faz esse apelo para a gente diminuir um pouco o trabalho dos voluntários, que já é muito grande, que já tem várias etapas. Então, qualquer etapa que já seja uhum. encaminhada já ajuda bastante, entendeu? Uhum. E, Isabelle, o que você a Ana Luísa perguntou onde entrega. Tem É. vários pontos no Rio de Janeiro, lá no Instagram do Ria Copets, tem lá listado todos os pontos no destaque, tá? E assim, Isabelle, o que você falou é a questão da relação, né, da saúde animal com a saúde, com a nossa saúde, né? Então, falando em zoonoses, é um termo que nem todo mundo conhece, mas a gente tem que pensar algo que está sendo bastante discutido no mundo inteiro, que é um termo chamado One Health, que é saúde única, né? O que é essa saúde única? Ela nada mais é do que a relação, que na verdade é inseparável, da saúde animal com a saúde humana e com a saúde ambiental. Então, nós fazemos parte de um todo, estamos todos Uhum. passando por esse mundo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender que uma coisa nunca vai estar desatrelada à outra, né? E quando a gente fala nessa relação do animal com o ser humano, a gente está falando de zoonoses, que são doenças que passam do homem para o animal e do animal para o homem, né? Então a gente pode citar várias: leishmaniose, né? A raiva, a febre amarela, tá? O que acontece nisso que você falou da febre amarela? Quando teve o surto de febre amarela em 2017, né? As pessoas começaram a matar aqueles miquinhos, porque, ele era um possível hospedeiro. Pois é, só que assim, esses micos, eles são de extrema importância para a gente conseguir mapear a região de acometimento da febre amarela, tá? O mico, quando ele é acometido pela doença, ele morre tão rápido que ele não consegue ser um agente transmissor, ou seja, primeiro de tudo, né? Desculpa, a febre amarela é transmitida por um mosquito, tá, gente? Uhum. E então, assim, de forma alguma, o animal vai diretamente transmitir. Mas as pessoas tinham medo dessa relação do animal estar próximo, né? Esse mico tem toda uma questão ambiental de desequilíbrio. Ele não era natural daqui do Rio de Janeiro, ele veio para cá porque trouxeram. Então, mais uma vez, o desequilíbrio feito pelo homem, né? Mas eles não oferecem um risco para a saúde da gente, né? E aí a gente teve muitos casos que foi muito triste nessa época para a proteção animal, a perda de muitos animais por conta de desinformação mesmo, né? E agora uma coisa que está me preocupando, que eu acho até legal trazer para cá, que a gente teve um caso de raiva depois de muitos anos em Angra. Um adolescente de 14 anos foi mordido por um morcego, né? E ele acabou vindo a óbito por raiva. Então, o que eu trago para cá, né, para trazer para a sociedade, para a gente pensar junto, que na verdade, assim, os animais errantes, eles são hospedeiros da raiva, né? Uhum. Então, o fato deles estarem circulando, eles vão circular essa doença, né? Porque o morcego é o principal vetor dessa doença, né?
e ele pode passar para um animal dentro de casa. Então, assim, muitas pessoas acabam pensando que, não vou vacinar o meu cachorro, o meu gato, porque ele fica em casa. Mas tem esse risco, né? Quando você vai passear na rua, ter um acidente ou entrar um morcego na sua casa. E morcegos acometidos pela doença são mais fáceis de ser pego, então vão ser aqueles que o seu gato vai caçar se entrar em casa. Então é muito importante a gente repensar nisso, mas de uma forma responsável, né? Não é sair matando os animais porque simplesmente eles podem transmitir uma doença para mim. Né? É repensar como eu posso impactar positivamente, retirando esse animal dali, para que ele não seja um foco de doença, para que ele não sofra com essa doença também, não corra o risco de ter essa doença. Né? Então, acho que isso que é importante, a gente sempre procurar se informar e acabar não repassando informações ou tomando atitudes que completamente equivocadas por uma simples desinformação, né? É verdade. Inclusive, assim, só para, enfim, agregar um pouco, vamos supor, eu tenho cachorro, eu tenho gato, né? E quando eu dou o vermífugo para eles, eu também tomo o vermífugo, né? Porque eu sei que eu posso também contrair. Então, assim, é uma simples observação, mas assim, que é muito importante, porque a gente beija o animal, a gente abraça o animal. Enfim, Exatamente. muitos animais dormem com as pessoas também, sobem na cama, no sofá. Então é importante a gente ter essa consciência também, né? Mas vamos lá. Exatamente. Não, a gente fica muito preocupado com o animal, né, nessa questão do vermífugo, mas hoje em dia, a gente domesticou a ponto dele subir na nossa cama, no nosso sofá, onde a gente tá, né? Então, bom, tem quem divida até a comida. Não é o recomendável, mas tem gente que faz isso. Enfim. E, assim, eu acho que, assim, finalizando já a minha fala nesse sentido, né, dessa questão animal, o que é muito importante é a gente apoiar, né, políticos, protetores e influenciadores que estão nessa causa animal lutando por uma mudança de fato, né, que realmente faça uma diferença definitiva na questão animal, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, muitas pessoas falam assim, mas por que vocês escolheram ajudar a causa animal? Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente necessitando de ajuda, tem tanta gente orfanato e não sei quem, não sei quem. Realmente, e aí eu levo para uma reflexão o seguinte: se tem muita gente na rua sendo invisível, passando fome, simplesmente ignorando muitas vezes essa existência, esse sofrimento, e ele sendo da nossa espécie, imagina com a causa animal, né? Então, se as pessoas não se preocupam com o ser humano, né? Poucas pessoas ajudam e de fato fazem algum movimento para mudar essa realidade, imagina com a causa animal. Então, tem que ter um nicho que lute por eles. E isso é muito importante, que seja respeitado e que seja entendido, né? Então, a gente não se cansa de falar isso. A gente precisa lutar por eles também. O nosso projeto, quando ele ajuda os animais, a gente também ajuda a sociedade. Porque quando eu falo em zoonose, por exemplo, eu falo em proliferação de doença. Se eu estou ajudando a tirar um animal de dentro de uma comunidade que tem um saneamento básico péssimo, né? Condições péssimas. Não tem saneamento, não tem saneamento. Tem, exatamente. Exatamente. Não, é inexistente. Então, assim, o esgoto está ali do lado da casa, proliferação de insetos, de roedores, e os animais, eles estão ali convivendo, estão sendo vetores daquelas doenças. Então, se eu consigo tentar entrar naquela comunidade, fazer uma castração em massa, tentar fazer uma redução de população ali, eu estou ajudando aquela sociedade, né? Fora, e eu não estou levando nem em consideração a questão psicológica, emocional atrelada a isso, né? Que é o tutor que tem muito amor pelo animal, e tem mesmo, e a gente vê isso. Eu faço parte da parte do projeto das doações para os protetores, e eu vejo isso muito de perto, né? Eu lido diretamente com eles. E eu vejo assim que
é muito dolorido para eles não poderem ajudar o animal quando ele precisa, né? E aí a castração entra como um fator também protetivo na própria saúde desse animal, né? Evita cânceres, enfim, a gente fez até uma live com o Dr. Matheus Bahia do DOC falando sobre a importância da castração nesse sentido, né? Então, assim, a gente vê inúmeros benefícios. Então, a gente não está simplesmente desatrelando as coisas. A gente está fazendo uma coisa que acaba ficando em união com todas as outras, né? Então, não tem como falar que a gente não pensa na sociedade, no ser humano. Claro que a gente pensa, né? Agora, Ana, eu fiz uma live passada justamente falando sobre a população de rua, né? E o que mais a gente tem visto agora, né, eu acho que o carioca tem percebido isso, é que tem muita gente morando na rua e a maioria agora com cachorro e gato. Né? Era uma coisa que não se via antes, né? Uns anos atrás, assim, você não tinha isso. Você tinha um morador de rua, você tinha um mendigo, enfim, mas com animais era raríssimo, né? E vocês também interferem, vamos supor, quando tem famílias morando na rua com 2, 3, inclusive tem aqui no Recreio um morador de rua que eu vi ontem passar com 8 cachorros, né? Então, assim, eu não sei se ele utiliza os cachorros como uma moeda de troca para receber ajuda ou se de fato ele gosta dos cachorros. Mas como é que vocês agem em relação a isso? Existe esse projeto de vocês diretamente para o morador de rua que tem esses animais? Eu acho que o nosso sonho de consumo seria ter um castramóvel do projeto, né? A gente conseguiria fazer muito mais esse tipo de trabalho, que eu acho incrível. Mas existem outros projetos muito importantes, tem o MSC, se eu não me engano, que é mais de rua e tudo mais. Eles fazem esse trabalho e a gente ajuda indiretamente. Então, eles já fizeram parte da nossa lista de doação, e aí a gente ajuda de forma indireta. Então, a gente dá esse auxílio que a gente dá, que hoje está no valor de R$ 350, que é pouco, mas a gente acaba preferindo ajudar mais produtores, né? E rodar essa lista. E então a gente, assim, infelizmente, a gente não tem como ajudar, a gente não tem, por exemplo, um veterinário que trabalhe para, né? Então a gente ajuda ainda por essa ação indireta, doando para quem ajuda, né? E a gente sempre recebe indicações de doação, né? A gente faz algumas exigências mínimas, porque foi o que você falou, infelizmente a gente não consegue saber, porque na causa animal, assim como todas as outras causas, tem muitas pessoas que também se aproveitam, tem pessoas que querem tirar proveito disso, enfim. Mas a gente precisa fazer uma avaliação um pouco rigorosa, mas a gente sempre aceita sugestões de protetores para colocar na nossa lista de contemplados. Entendi. E o que precisa, vamos supor, uma ONG? Precisa ser uma ONG de fato oficial, com CNPJ, ou pode ser um protetor que tenha um número de cachorros razoável e fala, olha, eu não tenho condições, eu tenho que castrar. O que é necessário para ter a parceria de vocês? Isso. Então, a gente doa para protetores e para ONGs. Não fazemos distinção, a gente faz exigência só de mostrar o trabalho, ter documentado esse trabalho, né? A gente faz exigência quando doa, então a gente tem uma série de documentos que a gente firma uma parceria, né? Então eu preciso documentar tudo por uma questão burocrática do projeto, por uma questão de segurança também, para a gente saber para quem a gente está doando. E essa pessoa ela só retorna para a lista para ser contemplada novamente se ela cumprir todos os requisitos que a gente pede, entendeu? Então, assim, na verdade, hoje na nossa lista a gente tem mais protetores que a gente chama de protetores independentes, né, do que ONGs propriamente ditos. Ah, tá, entendi. E assim, existe a possibilidade, que o nome é Rio Ecopets, aí refere-se ao Rio de Janeiro, mas existe a possibilidade de ter isso em outros lugares também, outros estados ou municípios? No município não, porque é do Rio de Janeiro, mas em São Paulo? A gente acaba pegando outros municípios também, né? A gente já está na região serrana,
na região dos lagos, a gente já espalhou bastante com pedidos, a gente foi conseguindo expandir aos pouquinhos, sempre dando um passo mais largo do que a própria perna, né? Porque a gente precisa de uma logística para trazer esse material e tudo mais, então a gente vai devagar, mas a gente já conseguiu espalhar bastante. Em relação a outros estados, a gente não faz. O que a gente faz? A gente tem parcerias, né, de divulgação, tem vários outros projetos em diversos estados, e o que a gente fez para ajudar nesse sentido foi colocar lá no nosso destaque pelo Brasil. Então lá tem todos os projetos que a gente conseguiu mapear, que são projetos iguais ao nosso, né, com o mesmo âmbito, a causa animal, e a arrecadação de tampinha e tudo mais. É bem parecido mesmo. Tanto que o nosso projeto, ele foi inspirado por um projeto do Sul, que na verdade foi o pioneiro aqui no Brasil, né? Que ai meu Deus, Ecopet. Eu acho que é Ecopet o nome, lá do Sul, se eu não me engano. E aí a gente se inspirou neles mesmo para trazer aqui para o Rio, né? E assim, deu muito certo no início, foi conturbado, mas a gente engrenou e graças a Deus a gente só está conseguindo abarcar cada vez mais locais para unir. E da mesma forma a gente escolhe protetores, a gente não restringe a área, a gente pega no Rio de Janeiro todo, a gente só não passa do limite do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Agora, existe um projeto da Conlurb chamado... ai, meu Deus, agora me deu um branco. Rio Novo Não, Olhar? é dentro do Rio Novo Olhar, mas é a fábrica de brinquedos, que na realidade eles utilizam as tampas, né, e alguns recipientes com uma nomenclatura diferente, que é tipo de alvejante, amaciante, são plásticos PETs mais duras, e aí eles passam isso para uma empresa, essa empresa ela fabrica brinquedos para serem instalados em praças públicas aqui no Rio. É um mobiliário urbano, vai desde banco, escorrega, balanço, tudo feito com o mesmo material que vocês arrecadam. Vocês já pensaram, de repente, na possibilidade de fazer a mesma coisa e aí construindo, né, fabricando casas de cachorro ou utensílios, fazer realmente aquilo voltar de novo para o cachorro, além da castração, Sim. Né, porque a pessoa te vê, mas tipo assim, abrigo para animais, né, casas e tudo mais, é comum às vezes a gente ver até na rua uma casinha de um cachorro, até mesmo dentro de um abrigo eles precisam. Você já passou isso na cabeça de vocês, de fazer alguma coisa parecida? Sim, a nossa limitação, na verdade, a gente ter uma maquinaria para fazer isso ou ter alguém que faça pra gente, né? Então, assim, quando a gente criou o projeto, a gente teve que pensar num foco. Qual foi o nosso foco? Castração, né? Então, se a gente tentar investir na questão de maquinaria para a gente fazer essa produção, né, de outras coisas que seria legal, a gente acabaria tendo que deixar de investir na castração. Então, isso é uma coisa que acaba ficando batendo de frente e a gente preferiu manter o projeto com o viés que ele foi fundado, entendeu? Então, assim, acho que a castração hoje é mais importante. Muitas pessoas questionam, muitos protetores até, poxa, mas como é que eu vou castrar um animal se eu não tenho nem que dar o que comer para ele, né? Só que assim, a gente se oferece para fazer campanha para arrecadação de ração. A ração, ela é um produto que você pode comprar num pet shop e mandar entregar na casa do protetor. Se você não se sente à vontade de doar o dinheiro, você pelo menos compra a ração e entrega lá. Você manda entregar lá, entendeu? Então, as pessoas elas acabam se sentindo um pouco mais encorajadas de doar ração do que dinheiro. E as pessoas acabam não pensando, eu vou pagar a castração desse animal. Ninguém faz isso.
É muito difícil ter essa iniciativa, porque não é barato quanto um pacote de ração, né? Mesmo que eu fale em 15 quilos. Uhum. A pessoa simplesmente não tem essa iniciativa porque não tem a ideia, né? Então a gente acaba priorizando algo que, na verdade, vai ser mais difícil do protetor conseguir, né? E se esse animal ele ficar, mesmo que ele já foi resgatado, porque a gente não trabalha com animal de rua, a gente trabalha com Ah, animal sim. que foi retirado da rua, né? Claro que os nossos protetores todos são envolvidos com a causa animal. Eu mesmo faço parte do Adotão, do Patinhas, que é um projeto que surgiu do Rio Ecopets, de voluntários do Rio Ecopets que criaram um grupo de proteção, mas ficou à parte. Então a gente acaba não atrelando ao projeto, mas a gente acaba fazendo o nosso trabalho de formiguinha por fora, né? Uhum. Então, assim, a gente não tem como ajudar esse animal na rua, até porque ele precisa fazer um pós-operatório, ele precisa de um lar temporário, ele precisa de um tempo para ser adotado. Então a gente ajuda aqueles que já saíram da rua. Mas se esse animal ele ficar dentro de um abrigo sem estar castrado, muitos protetores não conseguem ter controle. Então eu vou ter uma proliferação dentro do abrigo, o que também é muito Sim. problemático e acontece, e aí gera o que a gente chama de acumulação. Então os acumuladores eles acabam tendo esse problema, né? De os animais vão se proliferando ali dentro e a realidade é a mesma que eu te falei aqui antes no início da live. Né? Então, imagina você chegar a ter 12 mil animais em 5 anos dentro da casa de um protetor. Entendeu? É, Então, não, assim, é loucura. é inviável. Entendeu? É loucura. É. Você Agora, tem, por acaso, você tem algum dado, assim, eu não sei, aí, de população animal no Rio? Vocês já fizeram alguma pesquisa em relação a isso ou não? tenho, é que eu não tenho. Eu não cheguei a perguntar isso para o pessoal da direção, mas eu acredito que não, a gente não tenha feito esse levantamento, não. Mas é uma ótima sugestão para a gente tentar pegar, né? Para a gente ter em É, mãos isso. porque assim, eu acho até que com essa questão da pandemia, a gente observou no início muita gente até abandonando os cachorros. Eu também estou com meu cachorrinho aqui do lado. É, muita gente abandonou os cachorros achando que o coronavírus também era transmitido pelos cachorros, enfim. Você tem datas até muito assim determinantes que você percebe o abandono do cachorro, que é Réveillon, né? Entre o Natal e o Réveillon, muita gente também descarta os Vai ver. animais, exatamente, Carnaval. Então, assim, são datas e são épocas do ano que você percebe, principalmente em cidades de veraneio. Búzios, Ilha Grande, Angra, né, até as cidades da região serrana, o pessoal vai lá, fica com o cachorro, de repente vai embora e deixa ele lá. Infelizmente, isso acontece. E eu não sei nem por que eu comecei a falar sobre isso, talvez pela população canina e de gatos na rua. Outra coisa também que a gente... Muito, Isabelle, o que eu falei, assim, que a castração ela não é ela não é a principal, ela é uma das principais atitudes que a gente toma para conseguir frear essa reprodução, né, desenfreada desses animais. Mas o que você falou aí, abandono, cara, isso é um problema muito grave, muito sério. Então, a gente tem leis já que, né, estão em tramitação ou já foram aprovadas sobre a questão da desobjetificação do animal. Então, assim, a gente tem os dois extremos. A gente tem a objetificação, muitas pessoas eles tratam o animal. Eu vou pegar um gato para catar rato da minha casa. Vou botar o meu animal para cuidar do quintal. Vou deixar ele acorrentado o dia inteiro. Isso configura maus tratos. Infelizmente, isso não é o ideal. Então, a gente tem que entender que o animal, ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome, ele sente muito amor por você. Então, quando você abandona esse animal, ele vai ter depressão. O animal tem depressão, o animal morre de depressão. Então, é muito importante isso ser falado, né? E, assim, a gente não tem como julgar, porque a gente não sabe as condições que levou a pessoa a fazer isso, mas a gente precisa conversar sobre isso,
né? Porque tem formas da gente conseguir passar por isso junto. Você pedir ajuda financeira, você pedir ajuda, um apoio para ficar um tempo com o animal, uma hospedagem. Hoje em dia tem várias possibilidades, inúmeras possibilidades, né? E a gente tem, pelo outro lado, a humanificação do animal, né? Então, assim, a humanização do animal, desculpa. A humanização do animal também não é saudável para ele. Então, assim, a gente tem que conseguir ponderar esses dois lados, né? Nem muito, nem pouco, tá? Agora, o que é essencial, Isabelle, é uma maior atuação do poder público nessa questão do abandono, né? Então, assim, pensar em formas de coibir o abandono, de conscientizar sobre esse abandono, sobre toda a questão do animal envolvida com o animal diretamente e com a sociedade que está ali. Entendeu? Porque você coloca um animal na rua, é mais um animal que vai se proliferar e vai gerar milhões de outros animais, né? E a gente ter uma lei mais rigorosa em relação a maus tratos, em relação à zoofilia, que isso é uma coisa horrível que tem acontecido bastante. A gente ter uma punição severa. Então, a gente estava aí brigando há pouco tempo pelo projeto de lei de cadeia para maus tratos. Então, assim, a gente tem que ter uma punição efetiva que realmente coíba esse tipo de ação, né? Tanto em relação a maus tratos contra abandono. Se você abandona o animal, você vai ser punido, porque é crime ambiental. Mas isso precisa ser desmembrado da questão ambiental, né? Que eu digo em termos de lei mesmo, porque a gente precisa ter um viés mais objetivo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue coibir esse tipo de atitude. Entendeu? Sem dúvida. Importante. Isso aí, a lei tem que ser rigorosa e a punição tem que ser pesada. Se não for pesada, se não doer no bolso, não adianta, porque assim, o Brasil tem milhares de leis. O que não falta são leis. E elas não são aplicadas e muitas delas também, assim, você não tem fiscalização, né? Esse é o problema. Você cansa de ver nas redes sociais pessoas abandonando animais em plena luz do dia, as câmeras filmando, e ali nada acontece. Ou mesmo, como você falou, os crimes de zoofilia, os crimes de maus tratos, enfim, é uma barbárie, né, que a gente acaba vendo e assistindo. E esses TikTok também, né, que a gente vem assistindo com maus tratos, com brincadeiras perversas, né, que até eu duvido a índole dessa pessoa, dessa mãe, dessa criança é estranha. Isso tem que ser averiguado e tem que ser punido mesmo, né? O que falta realmente é rigor, né? É rigor, e senão as coisas começam a serem banalizadas também, né? Exatamente. A coisa fica assim. Tem uma galera muito boa lutando por isso, mas precisa de volume, precisa de gente apoiando, né? As pessoas, elas simplesmente acham que não é tão importante lutar por isso. A gente passa por tantas coisas, a gente está com tantos outros problemas que as pessoas acabam deixando para lá, né? Isso é o de menos, né? Mas não é. Isso é tão importante quanto, né? A gente precisa falar disso. O Brasil, ele é o país recordista de tráfico de animais silvestres. Então, mais uma vez falando aí da saúde única. Cara, a gente está estreitamente associado à questão ambiental. A nossa existência, ela depende da existência do ambiente que a gente vive. E se a gente começar a fazer esse desequilíbrio, a gente vai ter coronavírus, a gente vai ter um monte de fatores ambientais que vão tornar a nossa própria existência inviável, entendeu? Então a gente tem que parar, a gente tem que coibir. Isso é um absurdo. Animais silvestres que vão para os cetas, né, em condições assim que você fica, não tô acreditando que a pessoa foi capaz de fazer isso, né? Colocar dentro de uma garrafa de água, pequenininha, colocar um papagaio ali dentro, um animal ali dentro. Isso é muito desumano, sabe? Então a gente precisa levar isso realmente a sério, porque enquanto a gente não levar, não vai acabar. E o que a gente estava conversando também em outro momento, mais cedo,
a questão do desequilíbrio, né, ambiental, né, e o quanto esses animais da fauna, que a gente chama de fauna urbana, eles acabam fazendo parte dessa fauna silvestre, né, Uhum. e influenciando diretamente num desequilíbrio que vai gerar uma proporção muito maior, né? Então, o animal, eu falo muito isso, assim, eu sou protetora, eu sou a favor, eu não consigo ver um animal passando fome, mas você tem que ter a consciência de que se você mora numa rua e você alimenta o animal na sua rua todo dia, 2 vezes por É, dia, o dia que você viajar, ele vai ficar com fome. O dia que você se mudar, ele vai morrer de fome. Sabe por quê? Porque ele está condicionado. Assim como nós estamos, quando a gente está num emprego totalmente estável, a gente não fica uhum, procurando emprego. E se a gente é mandado embora de repente, a gente sofre um baque. Isso gera um baque enorme na nossa vida. Até a gente é, conseguir se estabilizar, a gente vai sofrer muito. A gente vai passar muita dificuldade. E com os animais é o mesmo. O animal ele tem o mesmo instinto que a gente. Ele quer o melhor conforto, ele quer gastar menos energia. Se ele tem a sua comida, por que ele vai caçar? Ele não vai caçar. exatamente. Então ele vai desaprender a caçar. Ele vai ficar É, dependendo do seu alimento ali. E se você sumir de repente, ele vai ficar triste, porque ele vai sentir sua falta e ele vai sofrer absurdamente porque ele tá ruim, ele tá enferrujado para caçar. Ele vai demorar muito para conseguir, entendeu? Então a gente precisa entender a importância das nossas atitudes, as consequências que elas vão gerar, né? Claro que eu não tô falando, não deixa o animal passando fome, mas você tem que pensar nisso. Eu tô com um aqui, tá do meu lado dormindo. Eu cometi esse erro, eu alimentei ele todos os dias. Só que o dia que eu decidi me mudar, eu não consegui deixar ele lá. Eu uhum. trouxe ele para minha casa. É mais um custo, eu não pensei, mas é importante a gente alertar isso, porque a gente não pensa, a gente que ama os animais, a gente realmente não pensa na hora, a gente quer resolver, entendeu? É. Chamei ele e Inclu- veio aqui participar. Inclusive, Ana, é bom a gente também falar do outro lado, né? Essas colônias de gatos, ou até mesmo cachorros, né, em casas. É comum você ver cachorro que atacou um tamanduá-bandeira, uma preguiça. É comum você ver cachorros atacando gambás. Inclusive, já hospedei vários gambazinhos aqui em casa, já cuidei, já libertei, né, para a fauna. E os gatos também, por sua vez, eles acabam interferindo, né, naquele bioma, naquele espaço, né, nessas colônias. Você for no canal do Marapendi, tem pássaros silvestres ali, tem canários e tudo mais, e eles ficam caçando, né? Além de comer, eles também brincam, né? Sim, sim, Então, né? assim, existe uma interferência muito grande e que a gente também tem que ter Sim. consciência. O dono do cachorro que fica numa casa, que acaba matando um animal silvestre, ele está interferindo numa cadeia, né, complexa que aquele animal tinha na natureza e que acabou sendo cortada, né? Então, assim, as pessoas têm que ter consciência de que a gente tem que respeitar os poucos animais que ainda existem aqui. Nós que estamos invadindo a natureza, né? A gente precisa Exatamente. entender isso. O que a gente sempre fala, né? A natureza vive muito bem sem a gente e a gente é que precisa dela. Então, a partir do momento que a gente começar a perceber que a natureza é a nossa aliada e não nós, né, aliados à natureza, isso tudo com certeza vai mudar. Agora há pouco eu postei no meu Instagram a minha janela repleta de mosquito. Eu moro no Recreio Bandeirantes. O que é isso? É o desequilíbrio. Acabou, né? Você antes tinha sapo, tinha rã, tinha perereca, tinha lagartixa, os morcegos. Acabou, né? Então você tem nuvem de gafanhoto no sul, você tem nuvens de mosquito aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, assim, a gente está alterando completamente, enfim, o andamento da cidade, e A gente inclusive como. precisa pensar os nossos hábitos, né? Acho que a única saída agora, Isabelle, é a gente investir nas crianças. É a gente tentar fazer Educação.
uma atuação a longo prazo, investir e saber educar os nossos filhos. E mesmo que a gente não faça, tentar ensinar o correto, conscientizar ao máximo. A gente do Rio Ecopets, a gente faz um trabalho de palestras em escolas que a gente vê o quanto eles estão receptivos, o quanto eles estão interessados, o quanto eles ensinam os pais, né? A gente tem feedback disso, assim, nossa, eu aprendo muito, ele vem com ideias que eu fico, caramba, a gente tá vivendo numa fase de evolução, do ser humano, que as crianças, elas estão nascendo e não querem comer carne. E não tem explicação, entendeu? Então, assim, é um hábito que está sendo cada vez mais difundido entre os adultos, mas as crianças já nascem já com essa vontade de não Ai, que comer ótimo. mais. Eu tenho visto muitos relatos, muitos mesmo disso, assim. Eu sou vegetariana, se Deus quiser, eu vou Eu passar também. eu de vegana, mas não é fácil, né? Eu não sou uma pessoa que sempre gostou de carne e tal, mas eu acho que quando a gente passa por essa transformação, a gente vê o quanto isso é benéfico, o nosso corpo devolve pra gente esse benefício, né? Então, é uma coisa que faz parte de um todo, não é mimimi, não é ai, bicho grilo, não é uma coisa muito maior, né? É um pensamento que precisa começar, porque senão a gente não vai conseguir mais consertar, né? Então, acho Porque que a gente não pode também restringir os maus tratos só para cachorro e gato. sim. Maus Não, tratos isso já tá é para o mais do que boi, para a provado. vaca, para porco, para galinha, para coelho, enfim, né? Para todos os animais. Todos têm Exatamente. sentimento, né? Exatamente. A gente tem que pensar, porque as pessoas falam, vou assar um cachorro para comer. Causa É. estranheza, né? Mas na China eles têm o hábito de comer cachorros. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem sim outras possibilidades. A gente não é totalmente dependente, né? A medicina está avançando muito nesse sentido também. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Então, nós fomos adquirindo o hábito carnista, mas nós éramos onívoros, né? Então a gente tem a possibilidade de se apoiar que a gente chama de plant-based, né? Da alimentação baseadas em plantas, em verduras e legumes, que é uma alimentação muito mais saudável, inclusive com muitos mais benefícios para a saúde, né? Enfim. Exatamente. Exatamente. E, E e voltando. assim, diga, pode Não, falar. não, vai, continua, porque depois eu vou voltar para Rio Não, Ecopets. o que eu pensei, assim, é que a gente vê uma relação muito grande, né, Isabelle, entre... Você controla meu tempo, tá? Porque eu falo dessa. O Você vai me Instagram vai controlando. controlar. O Instagram, ele corta a gente, não tem jeito. Eu não sei, eu não tenho nem relógio, eu não sei nem que horas são. Depois você vê e me dá A um gente, número. a gente tem uns 9 ou 10 minutos, ainda tem tempo. Então tá bom. Não, o que eu ia falar é o que as pessoas têm batido muito nessa tecla, né? Que os maus tratos com animais já foi mais do que provado que são pessoas que têm tendências a cometer crimes, né? Contra outras pessoas, contra crianças, mulheres, outras pessoas. Então, assim, a gente precisa atrelar isso também, né? Então, a gente precisa transportar isso para que essa punição ela vai evitar, inclusive, um crime contra uma outra pessoa. Então, a questão dos maus tratos ela precisa ser revista principalmente nesse sentido, né? Se a gente não consegue pensar só no animal, a gente tem que entender que não é só o animal que está envolvido ali nisso, né? Sim, são possíveis psicopatas, possíveis pessoas pervertidas, né? Enfim, existe essa característica, esse perfil que não é normal um jovem, ou um homem, uma mulher que seja, maltratar um animal ou fazer esse tipo de zoofilia, outras atitudes que são realmente completamente, assim, bizarras, né? Eu diria. Sim, Não, sim. não faz sentido. Vocês já pensaram, assim como o Rio Ecopets, de representar ou então
participarem de audiências públicas ou de terem representantes em votações ou em emendas de leis, coisas assim, de participar? Olha, eu hoje, né, eu faço parte da coordenação, né? Eu faço coordenação de áreas e faço a parte das doações. A direção fica um pouco mais responsável por essa questão mais burocrática, né, mais legal e tal. Eu realmente nunca participei de uma discussão nesse sentido, mas eu acho que sim, seria extremamente importante, porque a gente hoje tem um peso, tem um reconhecimento, né, da mídia, a gente aparece na mídia, a gente é chamado para falar sobre o projeto, então eu acho que é sempre importante a gente utilizar esse espaço que a gente consegue, né, alcançar, que a gente consegue se colocar ali, para colocar em pauta essas ações importantes, né, para dar esse empurrão, porque é o que a gente precisa de um apoio efetivo ali, porque só com apoio, com pressão, que a gente consegue empurrar as coisas, né? Então, Exatamente. com certeza eu vou levar isso para a direção para a gente avaliar essas possibilidades, sim, com certeza. Acredito que, É, assim, os voluntários individualmente tenham as suas pautas, né? uhum. E provavelmente um ou outro, às vezes a gente nem se conhece, a gente se fala pelo WhatsApp, a gente não se conhece, são mais de 500 voluntários, então assim, eu acabo focando, a gente vai focando nas regiões, porque a gente precisa fazer essa divisão, então Uhum. é uma pluralidade muito grande, claro, dentro do nosso corpo de voluntários, né? Mas, com certeza, eu acho que de uma forma representativa, isso seria muito importante. E vale lembrar, né, para aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir essa live, que vai ficar gravada no YouTube e na minha página, Que bom. que esse ano é ano de votação. Então as pessoas elas têm que saber escolher o seu representante, seja para vereador, seja para prefeito. E assim, se a gente puder trabalhar, né, quer dizer, votar, escolher pessoas que têm esse viés, que têm essa pegada, né, animal, essa pegada sustentável, eu acho que realmente eu acho que é importante, né, para que as pessoas possam dar voz a esses animais que realmente, enfim, é muito complicado, né? Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, onde eu vejo o jacaré de papo amarelo, que é protegido, que está em extinção, agonizando no esgoto, né, aqui no Canal das Taxas. E isso, assim, na maior, não tem problema nenhum. Aquilo, para mim, é maus tratos oficializado, né? Sim. Porque, assim, não é possível. O E animal tem não tem saída. Ele não tem saída, não tem escolha, ele é maltratado por transeuntes, enfim, e a prefeitura acha aquilo normal. Então, assim, a gente tem que começar a mudar esse cenário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, A né? gente tem que fazer nossa parte, né? A gente tem que conscientizar as pessoas de que elas podem fazer diferença. Se cada um que passar ali fizer uma denúncia formal, fizer uma ação e contaminar outras pessoas para apoiar aquilo ali não estaria assim. Com absoluta certeza, não estaria. Então, falta, eu acho que a crença de que a sua atitude pode sim mudar alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Então, Ana, o que você gostaria, assim, de uma deixa, né, uma última palavra, alguma coisa para o Rio de Janeiro, até mesmo para o Rio Ecopets, assim, para orientar as pessoas? A gente tem aí mais uns 3 ou 4 minutos, para que as pessoas pudessem ser mais orientadas e uma palavra aí de ânimo, né, de otimismo para Sim, 2020, depois de tanta... Quer dizer, ainda a gente está com essa pandemia que não acaba nunca, sim, e o que a gente pode pensar aí para 2021, né?
Sim, eu acho que a gente ganhou uma grande oportunidade de autoconhecimento, né, nessa quarentena, de repensar muitas coisas, as nossas relações sociais, né, o quanto a gente às vezes não dava valor para isso, a gente está muito focada no trabalho, na produtividade, e às vezes a gente acaba ficando com uma visão muito, né, podada. Então, o que eu desejo é que a gente use, tenha usado, né, e use para tudo isso que a gente está passando, para que haja uma transformação interna, né? Uma transformação íntima de cada um e que a gente consiga, então, por conta disso, né, repensar os nossos hábitos, procurar fazer ter novas atitudes, pensar que você pode sim fazer diferença, como eu falei, Uhum. né? E foi o que eu falei, a reciclagem ela é maravilhosa, porque ela pelo menos destina corretamente. Mas a reciclagem está longe de ser a solução. A reciclagem ela é só uma remediação de algo que já está sendo destruído, né? Que já está sendo, que está atrelado a um consumo desenfreado, a um consumo não consciente, e eu acho que a gente tem que evitar a utilização de plástico. Não vai faltar plástico para o Recopete, para nenhum outro projeto. Então, assim, a gente não tem que usar porque a gente vai ajudar na causa animal. Você pode Uhum. doar, você pode doar R$ 5 para um protetor, mas você não compra uma embalagem de plástico, entendeu? Então eu acho que o mais importante é a gente aproveitar todos esses obstáculos, essas dificuldades que a gente tem passado para ter uma nova visão sobre aonde nós estamos inseridos, né? E repensar sobre tudo isso, o nosso impacto, que a gente chama de pegada, né? A nossa É. pegada ecológica, ela precisa ser mais fina, ela precisa deixar a natureza mais do jeito que a gente encontrou. Exatamente. É isso que eu desejo. Que bom, Ana, eu também, inclusive, assim, eu acho que a gente tem que observar mais a natureza, nós devemos respeitá-la, devemos entender que a gente depende dela para viver, né? Mais uma vez eu repito isso, porque é importante, as pessoas, o homem, né, num todo, ele acha que é o dono do planeta, e na realidade, coitado, né? Ele é apenas um inquilino, porque o dono do planeta é a natureza, é a mãe natureza, né? Com Então, certeza. eu agradeço imensamente, Ana. Fica aí a dica para o pessoal, Rio Ecopets, quer ser um voluntário, entre em contato, vamos reciclar, consumo inteligente, consciente, né, que é o mais importante. E no final a gente tem que respeitar muito os animais e, além do mais, aprender muito com eles, né? Isso é o Sim, mais importante. Eu agradeço, Ana, agradeço a Rio Ecopets por eu todas essas agradeço. informações. E, mais uma vez, lembrando que isso aqui vai ficar gravado no YouTube, no meu canal e no Deloitte pelo Rio, tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço também, em nome do Rico Pets, tá? Pelo convite, pela ajuda de sempre que você faz com a gente lá nas praças, né? E como pessoa mesmo, como Isabelle. E é isso, Obrigada. tá? Então, Aliás a Penha amanhã vai pegar, eu acho que, olha, sem brincadeira, eu acho que tem mais de, sei lá, não sei, deve ter uns 15 quilos ou 20 quilos de tampinha aqui em casa que ela vai ter que pegar amanhã. se tiver mais. Tadinha. Ela é um amor. Ainda bem que temos a Penha. É isso aí. Tá bom. Um beijo Tá para bom, você. obrigada. Tá, boa noite, Isabelle. Boa noite. Foi um Tchau. prazer. Tchau.